Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos finalizar aqui a designação do Vem Segue em Mosias capítulo 10. Separei essa parte para compartilhar hoje com vocês, que fala das tradições. Bom, aqui lendo em Mosias 10, versículo 6, diz o seguinte: E aconteceu que morreu o rei Lamã, e o seu filho começou a reinar em seu lugar. E ele começou a incitar o seu povo a rebelar-se contra o meu povo. Portanto, começaram a se preparar para a guerra, para lutar contra o meu povo. Então, o que está acontecendo aqui? O rei Lamã, o rei dos Lamanitas, eles guerrearam o povo de Zénifer, né? Só que eles foram rechaçados, porque o povo de Zénifer estavam vivendo os mandamentos. Então, eles lutaram contra os Lamanitas com a força do Senhor. E aí, o que acontece? O rei Lamã, ele parece que ele desistiu, né? Porque ele nunca mais fez guerra ali com os nefitas, né? O povo que estava na terra ali junto com o Zénifer. E aí o que acontece? Passou-se 22 anos, tá bom? Um tempo de paz ali. E aí então, quando o rei dos Lamanitas morreu, o filho dele assumiu o reino e o filho dele começou a incitar, né, o povo dele para ir contra o povo de Zénifer ali, tá bom? E como que ele fazia isso? Por meio de palavras, né? Ensinando tradições antigas, mentiras, né? Colocando ódio no coração do povo, para que eles pudessem ir guerrear novamente o povo de Zénife ali, tá bom? Então aqui a gente vai compartilhar um pouquinho, né, dessas tradições. A palavra tradição, eu peguei aqui no guia de estudo das escrituras, diz assim, ó: tradições são crenças e práticas que são transmitidas de uma geração para outra, tá bom? Então, isso é tradição. Por exemplo, tem uma história sobre tradição, né? Um homem, ele trabalhava, né, com um jumentinho, com um burro, e ele carregava, ele transportava coco nesse jumentinho. E quando colocava coco de um lado, né, do burrinho, ele ficava penso. Então o pai dele havia ensinado que ele deveria colocar pedras do outro lado para o burrinho ficar equilibrado, né? Senão o burrinho vai andar torto ali e não aguenta. Então o pai dele fazia assim e ensinou para ele fazer assim também. Então toda vez ele ia lá, enchia um lado do burrinho com um cesto cheio de coco e o outro ele colocava pedra para ir balanceando o peso ali, né, entre o coco e as pedras. Então ele fazia isso sempre. Mas um dia alguém olhando aquilo falou: mas por que você não põe coco dos dois lados e assim você pode carregar, né, mais coco? E aí ele falou: não, meu pai me ensinou assim e eu vou continuar assim. E tem gente que é assim. Tem pessoas, inclusive, que estão em uma religião por conta de tradição. Já nasceu dentro do evangelho, né? Conhece somente aquela religião, acredita, mas acredita por conta também de tradição, porque os seus pais acreditavam, tá bom? Então isso vem de tradição. Na verdade, tem tradições que são boas, ser criado dentro do evangelho é bom, mas a gente precisa obter o nosso próprio testemunho. É ruim quando você vai falar com uma pessoa da igreja, né, sobre o evangelho, sobre Cristo, e ele fala: não, meu pai era assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Então a pessoa fica com aquela tradição e não sai, né? Fica aquela teimosia ali, e sabendo que sempre devemos perguntar ao Senhor. A gente volta nesse assunto aqui, tá bom? Então isso significa tradições, né? São crenças e costumes que vão carregando de geração em geração. E aqui então, o novo rei dos Lemanitas começou a incitar essa guerra aqui. Bom, também tem um comentário, né, na aula das 5h20 da manhã, né, tem um rapaz lá, um homem chamado João Paulo Pereira. Ele fez um comentário sobre o estudo, né, do Vem Segue do capítulo 10 de Mosias. Inclusive ele falou dessas tradições. E aí ele compartilhou uma escritura lá no grupo, compartilhou comigo, e eu quero compartilhar com vocês a escritura. Ele compartilhou Doutrina e Convênios, seção 93, o versículo 39 e o versículo 40. Diz assim: e venha o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens, pela desobediência e por causa das tradições de seus pais. Eu, porém, ordenei que criasse vossos filhos em luz e verdade. Observaram, né? Esse foi o comentário aqui do João Paulo Pereira, né? Que Deus, ele nos dá luz e verdade. Porém, essa luz e verdade, ela pode sair de nós por dois meios: por desobediência, mesmo que você conheça a verdade, mas você não obedece, você é desobediente, então essa luz e verdade sai de você.
né? E a outra coisa seria pelas tradições. As tradições também faz com que nós percamos essa luz e verdade, tá bom? Então eu vou ler de novo aqui, ó. Vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens, pela desobediência e por causa das tradições de seus pais. E a gente vê hoje em dia, né, como que o inimigo ele vem atacando as famílias, fazendo com que muitas famílias sejam criadas sem os filhos sejam criados sem o pai, mãe, né? E criando assim pessoas mais vulneráveis, né, para o inimigo ali, tá bom? Então esse é um meio do inimigo atacar. Vamos lá para Mosias capítulo 10, a partir do versículo 12, falando sobre essas tradições que não era correta, que também não foi inventada pelo novo rei dos Lamanitas, né? Desde Lamã e Lemuel, né, eles vêm contando essas mentiras para atacar os nefitas ali. Então vamos lá, Mosias capítulo 10, do versículo 12 em diante. E era um povo selvagem, feroz e sanguinário, e acreditava nas tradições dos seus pais, e acreditavam nas tradições de seus pais, que é esta. Acreditavam que haviam sido expulsos de Jerusalém por causa da iniquidade de seus pais. Na verdade, né, o Leí, né, ele recebeu a ordem do Senhor de deixar Jerusalém. E aqui ele fala que eles foram expulsos, né, de Jerusalém aqui. E haviam sido injustiçados por seus irmãos no deserto, e que também haviam sido injustiçados quando atravessavam o mar. E também que haviam sido injustiçados na terra de sua primeira herança. E depois de haverem atravessado o mar, e tudo isso porque Nefe havia sido mais fiel e obediente aos mandamentos do Senhor. Portanto, ele foi favorecido pelo Senhor, pois eis que o Senhor ouviu suas orações e atendeu-as. E ele tomou o comando da jornada no deserto. Aqui, né, eles reclamam porque Nefe estava tomando o controle da situação, governando o povo ali. Mas a gente lendo o relato, a gente vê que muitas vezes Nefe ele teve que tomar essa posição de liderança por conta da falta de atitude, né, do primogênito ali, Lamã, e de Lemuel também. Então, para sustentar a família, na verdade, Nefe muitas vezes serviu de instrumento na mão do Senhor para salvar a vida da família ali da fome, né, de ser tragado pelas águas. E aí continua. E seus irmãos enfureceram-se com ele por causa que não compreenderiam a maneira de proceder do Senhor. E também se enfureceram com ele sobre as águas, porque endureceram o coração contra o Senhor. E também enfureceram-se com ele quando chegaram na terra da promissão, porque diziam que ele tirava de sua mão o governo do povo e procurava matá-lo. Então, essas eram as ideias, né, que Lamã e Lemuel falavam a respeito de Nefe, né, que sempre falando que ele estava fazendo alguma coisa errada ali, e eles foram transmitindo isso aos seus filhos, e então veio de tradição em tradição. Versículo 16 diz assim, ó, e também se enfureceram com ele, porque partiu para o deserto, como o Senhor lhe ordenara, e levou os registros que estavam gravados nas placas de latão, porque diziam que ele os havia roubado. Então, quando eles chegaram na terra da promissão, como nós vimos, e os irmãos de Lamã e Lemuel tentaram matar, estavam planejando matar ali Nefe. Então, Nefe, tomando conhecimento disso e buscando ao Senhor para que os irmãos dele se arrependessem, Deus falou para Nefe, pega quem quer guardar os mandamentos e sai para outra parte. Então há uma divisão, é bem na parte que é uma divisão entre nefitas e lamanitas, né? Vai ser duas nações sendo construídas aqui nesse continente. Então eles se dividem. E aí, então, nessa parte, quando o Nefe pega e sai com o povo que quer guardar os mandamentos, Lamã e Lemuel diz que eles haviam roubado, né, as placas de latão ali, né? Na verdade, a gente olhando na história, quem conseguiu obter as placas de latão foi Nefe, né? Lamã não conseguiu, Lemuel, eles nem queriam entrar em Jerusalém, né? Quando eles tentaram pela segunda vez obter as placas e não conseguiram, então eles já desistiram, né? Já iam voltar para casa. E Nefe, ele consegue entrar na cidade de Jerusalém e buscar essas placas. Então, se Nefe conseguiu, era normal que permanecesse com Nefe, né? Essas placas. Bom, enfim, o Senhor ordena que ele leve essas placas, né? E aqui, então, ele começa essa tradição de que havia sido roubado por Nefe ali. E isso é passado de geração em geração. A gente vê essa tradição, por exemplo, quando Amon ele vai pregar aos lamanitas,
né? E ele converte lá, né? O Espírito do Senhor converte o rei Lamone. O restante dos irmãos de Amon, o que eles fazem? Eles estão presos na terra de Midone. E aí Amon ele vai lá para libertar juntamente com Lamone, para libertar os seus irmãos da prisão. Mas nessa jornada até ir libertar, eles encontram o rei do Lamanita, né? O pai do rei Lamone. E ele é o rei de toda a terra. E aí o que acontece? Ele cita essas tradições, falando que o filho dele está fazendo com um mentiroso, né? Ele não quer que seja libertado os irmãos de Amon ali, que eram nefitas. Vamos observar aqui, ó, tá lá em Alma, capítulo 20, versículo 10, diz assim: E também lhe perguntou, para onde vai com este nefita, que é um dos filhos de um mentiroso? Olha só, né? Então, eles já tinham por tradição ali, dizendo que era filhos de um mentiroso. E aí no versículo 13 diz assim: E então, quando Lamone explicou todas essas coisas, eis que, para seu espanto, indignou-se o seu pai contra ele, dizendo... Então, mesmo Lamone, né, tendo explicado ao seu pai tudo o que havia ocorrido no reino dele, que Amon havia salvado o rebanho, que só fazia bem ao filho dele, né, e que ele era um povo do bom, né? E aí o que acontece? O rei dos Lamanitas, nesse caso aqui o pai de Lamone, ele se enfurece com o próprio filho, dizendo aqui, ó: Lamone, tu vais libertar esses nefitas, que são filhos de um mentiroso? Parece que ele não ouviu nada, né, do que Lamone havia dito ali para eles. Eis que ele roubou nossos pais, e agora os seus filhos estão entre nós, a fim de enganar-nos com suas astúcias e mentiras, para novamente nos despojar de nossas propriedades. Olha só, então por tradição ali, ele já acreditava que os nefitas eram mentirosos, que eles queriam se aproveitar, e aí ele vem com essas tradições aqui. Mas o rei dos Lamanitas também vai ser convertido, a gente ainda vai chegar nessa história mais para frente. Vamos voltar aqui então para finalizar os últimos dois versículos, versículos 17 e 18 de Mosias 10. Diz assim: E assim ensinaram os seus filhos, que deveriam odiá-los, que deveriam assassiná-los, que deveriam roubá-los, saqueá-los, fazer tudo o possível para destruí-los. E ele tem, portanto, um ódio eterno contra os filhos de Néfim. Por esse motivo, o rei Lamã, com sua astúcia e malícia enganadora e suas belas promessas, enganou-me para que eu subisse com o meu povo para essa terra, a fim de que ele os destruísse. Sim, e temos sofrido todos esses anos na terra. Bom, então aqui a gente viu a astúcia, né, dos Lamanitas e essas tradições que foram citadas aqui. Então, mesmo nós, né, pertencendo à igreja, nascendo dentro do evangelho, com os pais que estão dentro do evangelho, mesmo assim nós devemos obter o nosso próprio testemunho. Mesmo que seja boas tradições, porque existem boas tradições e tradições ruins, costumes ruins, coisas ruins. Porém, mesmo que você esteja na igreja por tradição, porque seus pais já são membros, nós devemos obter o nosso próprio testemunho. Orar a Deus e perguntar a Deus. Conforme diz em Tiago 1,5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Então, se você quer conhecer uma religião, você quer conhecer Deus, você deve perguntar diretamente a Deus, buscar diretamente na fonte, nas Escrituras, para que você possa receber uma revelação do Senhor, receber diretamente do céu a sua resposta. Então, não devemos permanecer por conta de tradição, mas sim por conta de obtermos nosso próprio testemunho. É essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.